Então, gente, só mais um pouquinho sobre a psicogênese, né? Quando a gente ensina a criança para memorizar palavras, né, ela cria um repertório. Porque primeiro a criança, ela pensa na palavra como um todo. Se você pede para ela escrever formiga, ela vai pensar: ah, formiga é uma coisa pequenininha, então precisa de pouca coisa, poucas letras. Se ela tá no nível pré-silábico 2, ela não faz relação de letra com som. Então ela só pensa assim: formiga é um bicho pequenininho e eu vou usar poucas letras. Ela coloca 3 letras, por exemplo. Se você pedir para a criança escrever elefante, ela pensa assim: ah, elefante é grande, o bicho é grande, né? Então ela vai colocar um monte de letras. Ela não está preocupada com o som elefante. Não é assim que a criança pensa. E a gente precisa validar esse processo, esse pensamento dela. Do jeito que ela escreveu, ela mostra para você, ah, eu escrevi isso. Ah, muito bem, legal. Então eu preciso olhar, observar a escrita da criança para saber em qual nível que ela está. E aí a gente vai proporcionando atividades para que ela perceba que as hipóteses dela, né, não são validadas, mas é ela que tem que descobrir, né? A gente não pode atropelar. No método silábico, a gente vai, né, no beabá. B com A, ba. B com E, bé. B com I, bi. Aí, por exemplo, você mostra uma palavra como a palavra ajudar. Aí a criança fica. A com J, A com J, A com J. Porque essa palavra e muitas outras palavras, como por exemplo o nome, esse nome, Enzo, é com N, e a criança trava, ela não consegue essa. Mas isso é o método silábico, né? Que ele não ajuda muito a criança no seu processo de construção da leitura e da escrita. Mas no método pós-construtivista, o que que acontece? A gente dá um repertório bem variado de palavras de todos os tipos. Palavras que têm a formação canônica, que é a tradicional, quando vem uma consoante e uma vogal, por exemplo, palavra bola, consoante e vogal. É o mais tradicional de todos. E também a gente mostra para a criança palavras como da história do elefantinho, né? A palavra ajudar. Então a criança vai memorizando todas as palavras, né? Inclusive os nomes, porque nome de pessoa, nome dos colegas com quem ela estuda, são da mesma sala, é significativo para ela. Por isso que a gente trabalha com determinados conjuntos de palavras, né, que sejam significativos. Então, essas palavras que são oferecidas para a criança memorizar por inteiro, elas têm várias estruturas silábicas. Tem a estrutura canônica, que é a estrutura tradicional, que tem a consoante e a vogal, e tem palavras em que a sílaba é formada só por uma letra, palavras onde a sílaba começa com vogal, né? A palavra ajudar. A primeira sílaba é só uma letra, né? Então a criança vai decorando, memorizando, né? Decorando mesmo, várias palavras, né? Ela vê a palavra inteira e guarda. E aí, quando ela quer escrever, quanto mais a gente estimula esse processo, quando ela quer escrever uma palavra que é uma palavra dela, não é uma palavra de nenhum conjunto de palavras, né, que a gente deu para memorização, ela pega e vai lá naquele banco de dados que ela tem na memória. Por exemplo, ela quer escrever macarrão. Aí, quando ela já está no nível alfabético, ela pensa assim, macarrão. Ah, é o mesmo da palavra amarrada.
Aí ela pensa assim, quando ela quer escrever fantasia, aí ela pensa fã, fã, é igual do elefantinho, fã do elefantinho. Então, a partir do repertório que a gente oferece para a criança, que é bem variado, ela pode construir outras e inúmeras palavras, né? Agora, se você ficar no Babebi Bobu, a criança fica limitada, ela só consegue escrever com aquelas que você deu. E não, a gente oferece o alfabeto todinho para ela ir construindo e reconstruindo as suas hipóteses. Nisso ela vai avançando, tá bom? A gente não dá respostas, a gente faz provocações. Então, como é que você acha que a gente escreve formiga? Mostra para mim. Tá, aí a criança faz você, legal, ok. Como que você acha que escreve, sei lá, banana? Então, através dessas perguntas que a gente faz, a criança vai mostrando as hipóteses. Quando ela diz que não, aí você pergunta por quê, né? Quando a criança está lendo, a gente estimula que ela vá falando sobre as hipóteses dela. Uma coisa que é importante é a gente saber que o aprendizado da leitura e da escrita são aprendizados diferentes. Então, pode acontecer de, às vezes, a criança estar no nível silábico na escrita e já estar no nível alfabético na leitura, né? Ela já faz relação letra-som. Então, quando vocês forem acompanhar, né? Não façam pelos seus filhos, filhas. Quando vocês forem acompanhar as tarefas em casa, as videoaulas, fiquem mais no papel de observadores e de provocadores. Quanto mais provocações a gente fizer, né, mais perguntas, por que você acha isso? A gente vai conhecer as estratégias de pensamento da criança, e isso é muito importante. Eu acabei de conversar com uma criança aqui, por chamada de vídeo, e assim, nos meus 22 anos, eu tenho 22 anos de Secretaria de Educação, eu já vi muita criança com essa dificuldade. A criança chega no terceiro ano, não está alfabetizada, aí reprova uma, duas, três vezes, e aí ela perde completamente o estímulo, que as pessoas ficam falando que ela é burra, que ela não aprende. Os pais também começam a achar que a criança tem algum problema, algum distúrbio, às vezes até alguém sugere que procure um médico, que traga um laudo. Gente, não é assim, não é assim. A gente fica inteligente quando a gente aprende. A gente não já nasce inteligente. Eu também pensava assim, mas eu continuo estudando, lendo e debatendo com as colegas professoras que já têm doutorado, né? Esther Pilar Grossi, para poder cada vez permitir que a criança aprenda mais, aprenda melhor. E o objetivo, a meta é ensinar 100%, ou seja, todas as crianças saírem alfabetizadas ao final do primeiro ano. É isso, nós vamos conseguir. Juntos, tá? Juntos. Vamos confiar nos filhos, porque eu confio nas crianças que vocês mandam para lá. É isso. Um abraço.